Então, pessoal, para salvar a nossa pele em relação à eletroquímica de pilhas espontâneas, temos o nosso macetinho da Peppa Pig, dela mesma, da nossa porquinha. Porém, a porquinha da Peppa já ficou velha, então você tem que chamar ela de dona. É uma questão de respeito. Então, chama ela de Dona Porca. Tá? Ó. Então, o dona vai nos fornecer os dados que ocorrem no ânodo. Tá? Então, a dona porca, ela vai nos fornecer os dados que ocorrem no ânodo, aonde é o polo negativo. Quem está no ânodo sempre sofre a oxidação, ou seja, a perda de elétrons, e a massa de quem oxida diminui. Lembre de um portão enferrujado que ela sempre aparece com os rombos naquele portão, porque a massa dele está diminuindo. Tá? Então, a dona, ele é para o polo negativo, que é o ânodo, que sofre a oxidação, e a massa dele diminui. Já no polo porca, que é o polo positivo, tá? Numa pilha espontânea, está ocorrendo a redução, onde eu tenho o cátodo e quem reduz a massa aumenta. Por que aumenta? Porque os íons que estão na solução, embebidos naquele eletrodo, vai ser atraído para o eletrodo, né, positivo, que vai aumentar a massa dele ao redor. Tá? Então, por isso que a massa do eletrodo que sofre a redução aumenta. Tá? Então, a redução sempre acontece no cátodo, a oxidação sempre vai acontecer no ânodo. O fluxo de elétrons, ou seja, o elétron vai sair daqui e vem para cá. Tá? Independente do polo que estamos trabalhando, independente do tipo de pilha, melhor falando, espontânea ou não espontânea, o fluxo de elétron vai ser sempre de quem oxida para quem reduz. Tá? Como essa pilha é uma pilha espontânea, tá? Espontânea. Como é uma pilha espontânea, então o polo negativo vai ser onde está o ânodo. Tá? Então, por isso que a gente usa o macetinho da Peppa Pig para responder questões de eletroquímica que envolvam pilhas espontâneas. Belezinha? Então, ó, respondendo a questão que estava lá no S8 sobre esse conteúdo, vamos lá. Um professor de química, que não era eu, montou em seu laboratório uma pilha mergulhando dois metais em suas respectivas soluções, acoplou uma ponte salina, lembra, serve para equilibrar as cargas, e ligou o voltímetro. Pessoal, voltímetro, ele já estava dizendo aqui que é para medir a passagem de corrente elétrica em volts. Então, o voltímetro serve para marcar e quantificar a quantidade de corrente elétrica em volts, ou seja, a força eletromotriz ou a DDP vai ser marcada aqui no voltímetro. Tá? Então, se eu tenho força eletromotriz e a DDP, um voltímetro, ao invés de uma fonte externa, como um gerador elétrico, tá? Como aqui é só para medir a corrente elétrica, então essa pilha construída aqui é uma pilha espontânea. Tá? Uma pilha espontânea. Onde eu tenho no ânodo, polo negativo, ó, dona Porca, no ânodo, o polo negativo que vai sofrer a oxidação. Tá? Já o cátodo, que está desse lado, é o polo positivo desta pilha, aonde vai ocorrer a redução aqui. Tá? Então, ele dá esses dados e fala que para montar essa pilha, o professor possuía apenas 3 metais: o ferro, o cobre e a prata. O cara, para ter prata em casa, não deve ser muito liso, não. Cujos potenciais de redução são... Aí ele tem esses 3 metais, onde ele nos dá as reações de redução, consequentemente, os potenciais são de redução também. A questão nunca vai lhe dar uma reação de oxidação, por exemplo, a do ferro, vou pegar aqui. A questão nunca vai lhe dar a equação de oxidação e vai lhe dar o potencial de redução. Tá? Isso daqui nunca vai acontecer.
Se ela lhe dá a equação de redução, que é essa daqui, ela vai ter que lhe dar o potencial de redução. Se ela lhe dá a equação de oxidação, o potencial vai ter que ser o de oxidação, ou seja, com sinal contrário. Veja que essa equação de redução, ela é invertida quando eu quero a de oxidação. Então, se eu inverto a equação, eu inverto também o sinal, né? Então, se aqui era menos 0,44, o potencial de oxidação do ferro é mais 0,44. O mesmo serve para todas, tá? O potencial do cobre para oxidar é menos 0,34, a da prata para oxidar é menos 0,80. Aí ele quer saber que uma pilha foi montada utilizado no cátodo o cobre. Então, pessoal, aqui era cobre. Ele quer saber no ânodo a gente usou o quê? Bom, se no cobre eu usei, se no cátodo eu usei uma espécie que tinha um potencial de mais 0,34 para reduzir, se eu estou trabalhando com uma pilha que é espontânea, eu vou ter que trabalhar com o ânodo que me gere uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial maior do que zero, positiva. Se eu estou trabalhando numa pilha não espontânea, a DDP tem que dar negativa. Como eu estou trabalhando aqui por essa estrutura numa pilha espontânea, a DDP tem que dar maior que zero, um valor positivo. Tá? Então, para a gente saber no ânodo qual é esse metal que vai dar aqui, é justamente o metal que vai nos fornecer um valor de DDP maior do que zero. Tá? Então, ó, se eu for utilizar o ferro, tá? Se eu vou utilizar o ferro como ânodo, então eu vou calcular a ΔE padrão é igual ao potencial maior, que é o de redução, que é 0,34, tá? Maior, menos o potencial menor, que é o menos 0,44. Então, o maior é mais 0,34, menos com menos dá mais 0,44. Tá? Isso daqui vai me dar um potencial de 0,78 volts. Então, eu estou vendo que, utilizando o cobre e o ferro, esses dois metais, eu obtenho uma DDP maior do que zero. Tá? Então, ó, essa DDP aqui me dá um valor positivo maior que zero, indicando que é uma reação espontânea. Tá? Se eu for utilizar o cobre, vai dar um valor negativo, vai ficar 0,34 menos 0,80, então vai ficar menos 46 volts. Então vai dar uma pilha não espontânea, que a DDP vai ficar menor que zero. Então aqui só pode ser o ferro. Tá? Então o prata não pode, porque tem um valor de potencial de redução maior do que o cobre. Já que o cobre está fixo aqui, ele que vai sofrer a redução. Então a prata não pode, tá? Aí sobrou o ferro, como a gente tenha visto aqui, então a letra D corta. Então a letra correta aqui é a letra E. O ferro produzindo a DDP de 0,78. Beleza? Aí eu vou perguntar aqui a vocês. Por que será que a prata ela não oxida? Por que será que a prata ela não oxida? Alguém tem alguma ideia? Pessoal, alguma dúvida aqui primeiramente? Tá? Alguma dúvida primeiramente aqui? Fui rápido demais, está ligeiro demais, como é que foi? Me dê um feedback aí, por Jesus. Alguma dúvida? Não? De boa? Beleza. Aí eu quero saber, a pergunta agora, a segunda é, por que eu nunca vejo a prata oxidando? Porque espontaneamente, tá? Porque eu nunca vou ver um portão de ferro, um portão de ouro, ou uma barra de ouro, uma barra de prata, oxidar espontaneamente, tá? Eu posso forçar ela a fazer isso, tá? No processo de eletrólise, a gente vai ver, no processo de eletrólise, a gente consegue, na eletrólise, forçar a prata, o ouro, a sofrer oxidação, tá? A gente vai estudar mais para frente. Mas por que espontaneamente a prata e o ouro, ou alguns outros metais nobres que a gente chama,
como mercúrio e cobre, não sofrem oxidação espontaneamente. Vocês nunca vão ver um fio de cobre oxidado. Vocês nunca vão ver espontaneamente, nunca. Nenhuma barra de... Vocês que são ricos aí, tá? Vocês que têm muito dinheiro, barra de ouro estocada embaixo do colchão. O colchão de vocês nem fofo mais é. Tanta barra de ouro que tem aí embaixo aí, que eu tô ligado. Porque o ouro de vocês aí em casa, eles não oxidam com o passar do tempo. O ouro ele nunca vai oxidar espontaneamente. Por que isso? A Lídia aqui está falando por causa daquela tabela. Perfeito, Lídia. Tá? Beleza. Mas aquela tabela, ela me diz um potencial para reduzir. Analisando ela, a gente sabe que o ouro, a prata, elas têm um potencial maior para reduzir e não para oxidar. Isso está perfeito. Tá? Isso é perfeito. Mas a pergunta é, por que espontaneamente a gente não vê isso acontecendo? E aí, alguém tem alguma ideia? Eles não reagem com oxigênio? Tá, mas por que não reagem? A pergunta é essa. Espontaneamente, por que eles nunca vão sofrer uma oxidação? Quando eu falo espontâneo, vocês lembram de que conceito da ciência da natureza? Espontaneidade de uma reação ou espontaneidade de alguma coisa. Vocês lembram de quê? Da física ou da química? Ou vocês não lembram de nada? Cri, 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 né? Então, quando a gente fala em espontaneidade, quando a gente fala em espontaneidade aqui no meio da ciência, tá? A gente está falando da energia livre de Gibbs. Ou seja, ΔG. Já ouviram falar disso aqui? Energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs. Já ouviu falar disso aí? Que é o ΔG? Já falei isso aqui ano passado, já falei disso aqui esse ano. Eu acho que o Felipe já falou, se não falou, acho que ele vai falar, tá? Então, ó, energia livre de Gibbs, pessoal, ele mede o quanto uma reação é espontânea, tá? E aqui, se a gente for falar termodinamicamente falando, o ΔG ele depende do ΔH, tá? Menos a temperatura vezes a entropia. Então, o ΔG, termodinamicamente falando, ele depende da entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Mas a gente não está observando ela termodinamicamente. A gente não está observando dinamicamente. A gente não está observando ela termodinamicamente. A gente não está observando ela assim. A gente vai observar ela, então é porque ele não perde elétrons com facilidade. Perfeito, Renato. Porque isso não é um processo espontâneo para eles. Ó, o ΔG aqui na eletroquímica, ele é calculado assim, ó, número de mol vezes a constante de Faraday vezes o potencial daquela substância. Tá? Então, ó, a energia livre de Gibbs, para uma reação ser espontânea, eletroquimicamente falando, ela obedece essa fórmula aqui. Aí a gente vai fazer uma análise dela. Então, ó, ΔG é igual a menos NF vezes o potencial padrão. A questão que eu dei foi a seguinte, né? Por que com a barra de ouro ela não oxida? Então, a gente está olhando a espontaneidade de oxidação do ouro, que é o A1, tá? Eles têm que ser forçados a perderem, perfeito. A gente vai ver que a oxidação do ouro é um processo não espontâneo. Vamos olhar aqui, ó. Analisando essa fórmula, o N, ele quer dizer o número de mol. E o número de mol de elétrons que uma substância, quando oxida, perde, ela é sempre positiva.
é o módulo daquele número. Então, nunca vai existir o número de mol perdido negativo. É igual velocidade. Nunca existe uma velocidade negativa, a não ser que você esteja falando ela para onde ela está se movendo, né? Em qual direção. Se for uma velocidade no eixo do x para a esquerda, ela é negativa. Para a direita é positiva. Mas o módulo da velocidade é sempre positivo. A mesma coisa acontece com o número de mol de elétrons. Tá? O número de mol de elétrons que uma substância perde ao oxidar é sempre positivo. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Tá? O F é a constante de Faraday, que vale 96.500 coulomb, que também é um valor positivo. O potencial de oxidação do ouro, aí a gente vai ter que olhar a tabelinha. O potencial de oxidação do ouro, deixa eu olhar aqui, tá? Do ouro. O de redução do ouro, cadê aqui? Ouro, é de 1,5 aproximadamente. Me perdi aqui. A de oxidação é menos 1,5 volts. Esse valor aqui é um valor negativo. Se a gente for substituir apenas os sinais, apenas fazendo o joguinho de sinais aqui na fórmula, o que é que a gente vai obter? Que o ΔG ele é igual a menos, que é da fórmula, vezes o número de mol, que é um valor positivo, vezes a constante de Faraday, que é um valor positivo, vezes o potencial do ouro para oxidar, que é negativo. Então, o ΔG, sem saber valores, eu não quero saber os valores, eu quero só saber se a oxidação do ouro é espontânea ou não. Então, menos vezes mais vai dar menos. Mais vezes menos dá menos. Menos com menos vai dar mais. Então, independente do valor, o ΔG de oxidação para o ouro é um valor positivo. E a gente sabe que valores de ΔG maiores do que zero, ou seja, positivos, são processos não espontâneos. Olha que bonito. Olha que bonito que a gente, espontâneos, que a gente descobriu agora. A gente descobre que o ouro, ele não oxida espontaneamente porque ele não é um processo espontâneo para a oxidação. Já, se fosse a redução, o potencial para a redução do ouro é positivo. Então, esse aqui vai me dar um valor positivo, isso aqui vai me dar um valor positivo, vai ficar menos com positivo, vai dar menos. Então, o ΔG de redução do ouro é um valor menor que zero. E ΔG menores do que zero, ou seja, negativos, são reações espontâneas. Então, a redução do ouro é um processo espontâneo. A oxidação do ouro é um processo não espontâneo. Olha que negócio bonito da fera. Tá? Eu acho isso aí lindo. É por isso que o portão de ferro enferruja. Por isso que o ferro vai enferrujar. Porque o potencial ΔG do ferro vai dar um valor menor que zero para a oxidação, que é espontâneo. Por isso que o ferro espontaneamente na natureza não sofre a redução, e sim a oxidação. Então, essa ideia de energia livre de Gibbs é linda, tanto termodinamicamente falando, para processos que envolvam a termodinâmica, tanto para processos eletroquímicos. Então, isso aqui é uma beleza. Tanto para processos termodinâmicos, quanto para processos eletroquímicos. Professor, eu vou ter que saber disso para responder uma questão de eletroquímica? Não. Para nós aqui no ensino médio, só basta nós sabermos o potencial. Quanto maior o potencial em relação ao outro, vai sofrer a redução ou a oxidação. Para quem quiser se aprofundar e fazer um curso superior na área que envolva química, e vocês vão ver eletroquímica, então isso daqui vai ser necessário para vocês. Tá? Para quem quiser seguir o ramo da arquitetura, do design, isso daqui vai parar apenas no potencial padrão. Para quem for para a área da saúde, enfermagem, farmácia, medicina, biologia, que vê química também, a própria química,
engenharia química, vocês vão ver eletroquímica, então vocês terão que saber isso daqui. Que é o processo de energia livre de Gibbs para processos de oxirredução. Tá? Então, voltando lá para os slides, deixa eu pegar aqui. Eu acho isso lindo demais. Perfeito, maravilhindo. Aí a gente vai responder algumas questões, tá? Então, ó, a equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Aí eu tenho zinco mais cobre 2+, gerando zinco 2+, mais cobre. Podemos afirmar que o zinco metálico é o cátodo? Isso é verdade? O zinco metálico é o cátodo? Como é que eu vou saber disso? Se eu não tenho os potenciais. Opa, passei, né? Se eu não tenho os valores de potencial padrão, eu não tenho. Como é que eu vou saber quem oxida e quem reduz sem os valores de potenciais? Quem é que lembra? Pela equação, perfeito. Mas eu vou olhar o que na equação, Lídia? A gente tem que olhar o que na equação para saber quem oxidou e quem reduziu. O número que fica em cima, isso, Ana. Esse número que fica em cima, a gente dá um nomezinho mais bonito para ele, né? Que é NOx. Tá? O número de oxidação. Certo, Ana? Mas tá certo. Então, a gente vai olhar aqui, ó. O zinco tem um número de oxidação igual a 0, porque ele é uma substância simples. Tá? Eu coloquei aqui nesse slide também essa tabelinha, que é a tabelinha de número de oxidação. Vocês já receberam o slide de número de oxidação também. Tá? Então, substância simples, número de oxidação é igual a 0. O cobre está mais 2 aqui. O zinco ele foi de 0 para mais 2. Então, o número de oxidação do zinco aumentou. E quando o número de oxidação aumenta, é porque ele sofreu a oxidação. Então, o zinco ele não pode estar no cátodo, né? Porque quem sofre a oxidação, ele está no ânodo. Então, o zinco metálico não é o nosso cátodo, tá? A Lídia já acha que é a letra E. Vamos ver, Lídia. Letra B. O íon cobre sofre oxidação? Não, né? O íon, que é 2+, passou a ser substância simples. Então, ele reduziu. Então, aqui está errado. O zinco metálico sofre aumento de massa? Não, né? Se o zinco está sofrendo a oxidação, ele sofre diminuição de massa, não aumento. O cobre é o agente redutor? Ah, isso aqui a gente tem que lembrar. Agente redutor. Agente redutor. O agente redutor, pessoal, ele está provocando a redução, consequentemente, ele sofre a oxidação. Tá? E o agente oxidante é a mesma lógica. Oxidante. Tá? Ele provoca a oxidação, consequentemente, está sofrendo a redução. Tá? Então, o cobre não está sofrendo a oxidação, ele está sofrendo a redução. Então, ele seria o agente oxidante. Perfeito, Lídia. Letra E. Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre. Já que é o zinco que sofre oxidação, então o fluxo de elétrons vai daqui para lá. Tá? O fluxo de elétrons é assim. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos passar para outra. Considere a pilha representada. Deixa eu botar para espelhar outra tela que eu já desenho ela. Assinale a alternativa falsa. Então, deixa eu escrever ela aqui. E aí fica mais fácil de desenhar. Deixa eu botar ela aqui para ver. É cobre, virando cobre 2+. Aí eu tenho uma membrana separando os dois, onde eu tenho ferro 3+, virando ferro 2+, no eletrodo de platina, que é PT, tá? Aí ele quer saber a
Afirmativa falsa. Afirmativa falsa. Letra A. A reação de redução que ocorre na pilha é cobre virando cobre metálico. Isso aí é verdade ou falso? Ele está dizendo que, analisando essa equação aqui, tá? Ele está dizendo que quem sofre a redução é o cobre. Isso é verdade ou é falso? Falso, perfeito. Coloca lá, coloca sim. Aqui, ó. Ele está dizendo que na letra A reação de redução que ocorre é do cobre. E o Rafa já entregou para a gente dizendo que é falso, é verdade. Então, a alternativa que ele quer que marque é essa aqui mesmo. A reação de redução que ocorre é a do ferro. Tá? O cobre está indo de cobre para cobre 2+, então, oxidação. O ferro 3+, está indo para ferro 2+. Está diminuindo o número de oxidação. Então, não é o cobre que está sofrendo a redução, é o ferro. Então, a alternativa falsa é justamente aqui da letra A. Beleza? Dúvidas aqui? Era melhor ter começado de baixo para cima. Era melhor, Rafa. Próxima vez eu faço isso. Tá? É falso. Tá, pessoal? Outro. Na célula eletroquímica, ó, perceba que a notação é mesmo igual que a outra. Mesmo igual. É a mesma coisa da outra. Então, a gente pode afirmar que... O que é que a gente pode afirmar a partir dessas equações aqui? E aí? Dá um tempinho, 2 minutinhos para você responder essa daí. O alumínio sofre redução? O ferro é o ânodo? Os elétrons estão fluindo pelo circuito externo do alumínio para o ferro? A solução de alumínio 3+, irá se diluir? No eletrodo de ferro, a barra de ferro sofre corrosão? A Lídia já colocou algo no chat que acha que é a letra B. O Rafa também acha que é a letra B. E aí, alguém mais acha alguma coisa na vida? Quem não acha nada, é importante achar alguma coisa também, tá? O Wallace já acha que é a letra C. É importante achar nada na vida também. Então, quem não acha nada... Então, vamos olhar quem é que está certo, né? Pode ser a D, pode ser a A. Então, vamos olhar. A equação é essa aqui, né? Alumínio virando alumínio 3+. Aí, a membrana separando. Eu tenho ferro 2+, virando ferro 3+. É essa a equação que está lá. Deixa eu só conferir, tá? É essa mesmo. Então, a gente vai ter que olhar, né? Ó, o que é que está acontecendo com o alumínio, pessoal? O alumínio, ele está indo do alumínio 0 para o alumínio 3+. Então, o alumínio está sofrendo a reação de oxidação. Alumínio 3+, perdendo 3 elétrons. Então, o alumínio está indo de 0 para 3+, então ele aumentou o número de oxidação. Consequentemente, ele sofreu a oxidação. Opa, ferro 3+? Não, ferro 0. Estou doido. E é 0, tá? Então, ó, já o ferro está indo de 2+ para ferro 0. Ou seja, o ferro 2+ está recebendo 2 elétrons para virar ferro no estado sólido. Então, o ferro está diminuindo o número de oxidação. Então, o ferro está sofrendo a redução. Tá? Se a gente quiser criar uma equação global aqui, a gente tem que cancelar a quantidade de elétrons, né? Então, multiplica a primeira por 2, a segunda por 3, para aqui dar 6, e aqui dá 6 eu cortar. Aí vai ficar 2 AL mais 3
Fe 2+, virando 2Al 3+, mais 3Fe. Então, o alumínio sofreu a oxidação, aumentou o número de oxidação, já o ferro sofreu a redução. Tá? Então, ali, pessoal, se o ferro é o ânodo, como vocês estavam dizendo, então o ferro deveria sofrer a oxidação. Como não é o caso, quem está sofrendo a oxidação aqui é o alumínio. Então, o ânodo é o alumínio, tá? Não o ferro, certo? Então, o ânodo aqui não é o ferro. O ânodo aqui, ele é o alumínio. O alumínio não sofre a redução, ele sofre a oxidação. Então, é como o Wallace estava dizendo. Os elétrons fluem pelo circuito externo do alumínio para o ferro, tá? A solução de alumínio só irá se diluir se colocar mais água, nada a ver. No eletrodo de ferro, a barra sofre corrosão, não. É no eletrodo de alumínio que a barra vai sofrer a corrosão, já que ele está sofrendo a oxidação, tá? Beleza, pessoal, é normal confundir, tá? É normal, não criemos pânico, tá? Essa aqui. Numa pilha montada segundo o esquema, ocorre oxidação na semipilha de zinco e redução na semipilha de cobre. A reação espontânea que se baseia o funcionamento dessa pilha é, tá? Então, ele quer saber a equação, a reação. Você vai ter que pegar a semi-reação de oxidação, somar com a semi-reação de redução e obter uma equação global. Essa equação global é a que vai dar essa daqui. Tá? Ó, então, a semi-reação de oxidação é a de zinco, onde o zinco vira zinco 2+, mais 2 elétrons. A reação semi-reação de redução é a do íon cobre 2+, recebendo 2 elétrons, virando cobre substância simples. Tá? É a mesma coisa que fizemos na outra, Rafa. Soma essas duas equações aqui, como elas possuem a mesma quantidade de elétrons, vocês já podem cortar. Tá? Você só vai multiplicar as equações se os números de elétrons forem diferentes. E outra, uma coisa, tá? Pelo amor de Jesus, não confundam isso, não façam isso, na verdade. Se a questão desse um valor de potencial, sei lá, aqui fosse mais um, e você precisasse multiplicar essa primeira equação aqui por 2, esse valor aqui permanece o mesmo, tá? Esse aqui é volts e não volts por mol. Então, não confunda. A gente vai fazer isso na termoquímica. Na termoquímica, a gente multiplica a equação e multiplica o valor da entalpia, porque ela é quilojoule por mol. Aqui é um valor intrínseco, esse potencial. Então, não depende da quantidade de mol. Então, se você precisar multiplicar uma equação por 2, por 3, por qualquer número, o valor do potencial que a questão lhe der, ele não é multiplicável. Tá? Então, ele vai continuar sendo 1 volt, independente da quantidade de mol que aquela substância que tiver. Tá? Então, não cometam esse erro. Tá? Isso eu já vi muita gente errando questão fáceis, porque multiplicou uma equação, seja ela qual for, de redução ou de oxidação, e multiplicou o mesmo valor pelo potencial. Então, isso aqui vai dar 2, que vai dar um valor errado. Tá? Então, não façam isso. Se precisar multiplicar uma equação, não multiplica o potencial dela. Beleza? Então, aqui sobrou quem? Zinco mais cobre 2+, virando zinco 2+, mais cobre. Então, a reação que dá isso daqui é a letra E, né? Então, a letra E é a alternativa correta. Tá? Pessoal, dúvidas aqui? Não? Tá, galera, ó, quando vocês estiverem fazendo os exercícios do livro, tá? Se surgir alguma dúvida, manda a questão no meu WhatsApp que a gente responde junto. Beleza? Não fiquem com vergonha, não se acanhem. Se tiver dificuldade para responder a questão, tira a foto dela e manda no meu privado, não ligo para isso não. Tá?
Certo? Então, surgiu dúvida fazendo questão, manda mensagem no privado que a gente responde junto. Beleza? Então, galera, foi isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou já vou pegar um gancho. Eu ia falar sobre orgânica, mas não. Eu já vou pegar um gancho de um assunto que vai aparecer no livro 9, que é Eletroquímica, parte 2, que é a parte não espontânea. Aproveitar que está fresquinho na cabeça da gente essa parte. Então, eu vou pegar já a parte do assunto do livro 9 e já vou dar a próxima semana. Tá? Que é a parte de eletrólise. Beleza? Então, eu vou pegar lá o assunto que é do livro 9 para passar para cá. No livro 9, quando a gente chegar nele, eu já tinha dado, eu já dou. Beleza? Porque já fica fresquinho na cabecinha da gente. Tá? Realmente, essa separação de coque é meio estranhosa mesmo. Mas é porque eles separam por módulo, aí é cheio de muganga. Mas, enfim, aí eu já pego essa parte 2 de eletroquímica, que é a eletrólise, as reações não espontâneas, e a gente trabalha com elas na próxima semana. Tranquilo? Nenhuma dúvida, então? Então, vamos embora. Tenha uma ótima